Miren, muy buenos días. Voy a hablar despacio, esperando que sea más o menos claro lo que digo, porque yo no hablo en portugués, hablo en español. Pero quiero empezar por decir que me une profundamente una historia académica y política con Brasil. Curiosamente, hace 18 años llegué a Brasil por primera vez a trabajar con la Fundación Carlos Chagas, a hacer un proyecto sobre derechos reproductivos de las mujeres. Curiosamente, en el 95, aquí en Brasil publiqué por primera vez algo sobre los hombres, sobre los comportamientos reproductivos de los hombres, y lo publiqué en Campinas, en la Universidad de Campinas. 3 años después, en el 98, la primera vez que escribí algo sobre salud reproductiva de los hombres se publicó en Río de Janeiro. Y ese mismo 98 tuve la suerte de publicar algo sobre ética y relaciones de poder en el ámbito de las instituciones de salud con Isabel Baltar, la querida compañera que acaba de fallecer. Pero además en 98 tuve la suerte de conocer a los compañeros de papá y cuando estaban pequeñitos, eran pequeñas crianzas que estaban empezando. Y desde entonces me he visto muy cercano, he estado en varios de los seminarios, dialogando con colegas feministas y compañeros en Brasil a propósito de los estudios de los hombres. Y eso ha permitido incluso que publique yo en Brasil cosas que en México no quieren publicar, queridas colegas feministas. He establecido diálogos críticos con el feminismo a propósito del tipo de búsquedas que tenemos. Y hace 8 años quise publicar algo en México y las compañeras con todo cariño me dijeron, no es políticamente oportuno, ¿no? En cambio, las compañeras de estudios feministas en Florianópolis me dijeron, vamos a publicarlo, y lo discutimos colectivamente. Entonces, después en 2005, por ejemplo, en Angras do Reis, participé en un congreso sobre congreso latinoamericano sobre ciencias sociales y salud, y publicaron una vez más algunos textos sobre ética y derechos humanos. Entonces, hace rato fue un gran descubrimiento reconocer a Paula como una ex compañera de búsquedas. Y este año tuve el gran placer de leer un texto de Jorge Lira y de Benedito Medrado, presentado a estudios feministas, dialogando con lo que decíamos hace 5 años aquí mismo en Recife. Entonces me hace profundamente relevante dar este contexto, de alguna manera para decir hace 18 años que llegué a Brasil y se me hace que nunca me he ido, ¿no? Y cuando digo 18 años, hace un momento le preguntaba yo a algunas compañeras que si la mayoría de edad se cumple a los 18. Tengo la impresión que este año cumplo mi mayoría de edad en mi intercambio con los colegas brasileños y me da un gusto enorme poder compartir con ustedes algunas reflexiones sobre derechos reproductivos, pero pensado mucho como un evento político, ¿sí? Yo no quisiera únicamente hablar de ética en abstracto, no únicamente quisiera hablar de políticas públicas en abstracto, sino hacer política pública es hacer política, y eso quisiera como subrayarlo. Entonces, cuando le pongo en la presentación un diálogo más, soy filósofo y de lo que yo vivo es de dialogar, de comentar. Ojalá que las primeras presentaciones, las primeras reflexiones que les voy a proponer ahora, les generen mucho interés por dialogar, por discutir, incluso por cuestionarnos colectivamente. Si pasamos a la primera, una de las cosas que quiero subrayar es lo que les acabo de decir. Hablar de derechos reproductivos, cuando uno conoce la historia feminista, de cómo se construyó el concepto, obligadamente refiere a la ética, pero también a la política. La ética pensada como una reflexión sobre cómo construimos las normas, pero también cómo las reconstruimos. El feminismo es el mejor ejemplo de que las normas no están ahí para siempre. Están ahí para construirse y reconstruirse, para cuestionarse, pero cuando eso se cuestiona, cuando eso se logra reconstruir, es por trabajo político, es por un trabajo de cuestionar los ejercicios del poder, por un trabajo de apostarle colectivamente a un ejercicio de poder más negociado, más democrático, menos jerárquico, menos autoritario. Entonces, ese es el origen del concepto de derechos reproductivos. Y si ponen la siguiente imagen, ahí espero que quede mucho más claro. En términos muy globales, derechos reproductivos son una serie de derechos que aparecen reconocidos
en códigos nacionales y en códigos internacionales. De manera muy simple, podríamos decir que se centran en reconocerle a toda persona, y ojalá que cuando lo escuchen subrayen, toda persona, el derecho a decidir el número y el espaciamiento de sus hijos. Para eso, simple y sencillamente, por fácil que parezca, se requiere disponer de información, de educación y los medios para poder llevarlo a la práctica. Sin embargo, eso que puede sonar muy de discurso de programa público, tiene otra forma de parafrasearse. Si ustedes leen la última frase, dice: el derecho a adoptar decisiones sobre la reproducción sin sufrir ningún tipo de discriminación, ni coerción, ni violencia. Cuando uno piensa en esa frase, si le regresamos tantito, en esa frase, lo que yo los invito y las invito a que piensen es, por una parte, en las experiencias cotidianas de tantas personas. Si yo pienso en no vivir discriminaciones siendo mujer, heterosexual, por ejemplo, tiene un sentido diferente a si yo pienso no sufrir discriminaciones en mis decisiones reproductivas si soy un hombre homosexual. Si soy un hombre incluso heterosexual pero infértil, el sentido de la coerción puede ser diferente. Si soy un hombre soltero, el sentido de la coerción también es distinta. Entonces, algo que han enfatizado enormemente las colegas feministas es que no basta, si pasamos a la siguiente, reconocer los temas del derecho, sino las condiciones de posibilidad para el derecho. Es decir, si yo no puedo decidir sobre mi sexualidad, es una artificialidad decir que tengo derechos reproductivos. ¿Sí? ¿Qué tipo de decisiones puedo tomar sobre mis ámbitos reproductivos si no puedo negociar el entorno de mi sexualidad? Por eso yo subrayo la segunda parte, donde se habla de las condiciones de posibilidad. Y pensando en términos filosóficos, una de las categorías más complejas de definir en la filosofía es la libertad, cómo se decide libremente. Es mucho más fácil definirlo en negativo. Es decir, más que definir libertad como mis decisiones autónomas, uno avanza en su libertad cuando reduce las coacciones, cuando reduce cualquier tipo de exclusión que me dificulta tomar decisiones. Entonces, creo que uno de los elementos clave de los derechos reproductivos es tratar de hacer evidente, no únicamente si pasamos a la siguiente, las relaciones de poder en la reproducción, sino cómo podemos documentarlas, cómo podemos decodificarlas y cómo podemos contrarrestarlas a final de cuentas. Ayer platicábamos en 2 de las sesiones, por lo menos, que una de las maneras de evidenciar las exclusiones en la reproducción es evidenciar cómo las personas nombramos nuestros ámbitos reproductivos. Piensen en los varones, los varones no en el sentido portugués, mejor digo en los hombres para no meterme en problemas. Piensen en los hombres en términos de cómo nombramos nuestras experiencias reproductivas. Una de las cosas que ocurre es que hay una tremenda insuficiencia lingüística. ¿Cómo nombramos los varones el inicio de un embarazo del que somos coautores y del que tenemos algún tipo de interés y disfrute por decirlo? Las palabras no nos nombran. Las palabras nombran a la compañera en el mejor de los escenarios. Hace algunos años, viniendo yo aquí a Brasil, alguien me dijo que estaba haciendo una tesis sobre los hombres grávidos, ¿sí? Y me decía, pero es un artificio lingüístico, ¿no crees que los hombres brasileños nos autonombramos hombres grávidos? ¿Sí? Ayer decía yo en una presentación, en un diálogo, que la gravidez es un adjetivo en la experiencia de las mujeres, a pesar de que es un proceso fisiológico, pero no es un adjetivo que se le aplica a los varones. Entonces, de alguna manera, no se nombran las experiencias reproductivas de los hombres, y no estoy compadeciendo ni victimizando a los hombres, sino lo que dice la lingüística es que aquello que no nombramos, acabamos creyendo que no existe. Entonces, una de las demandas que aparece por ahí, en términos políticos, es, hay que revisar, y a eso me he dedicado en los últimos 15 años por lo menos, las categorías interpretativas de las disciplinas que estudian el comportamiento reproductivo. Y como dice la siguiente frase, necesitamos desarrollar referentes teóricos y lingüísticos que recuperen la complejidad de las experiencias reproductivas. Pero vean la última frase, en un horizonte de diversidades sexuales.
porque si no, de repente nombramos incluso heterosexualmente. Describimos la reproducción en términos heterosexuales e invisibilizamos a todo lo que no se acerca o se identifica con la heterosexualidad. Entonces, uno de los temas que yo quisiera enfatizar, precisamente por el tipo de seminario que tenemos, que me ha causado más interés, más diálogos, más desencuentros, si lo digo explícitamente, con queridas colegas feministas, es hablar de derechos reproductivos para los varones, para los hombres si quieren, para corregir las interpretaciones. ¿Por qué? Porque en su origen los derechos reproductivos creados por el movimiento de mujeres era tratando de alertar sobre las múltiples discriminaciones que se viven cuando se es mujer, entre otros ámbitos en el ámbito de la reproducción. Y lo que se buscaba era evitar discriminaciones, era evitar ejercicios del poder sobre la reproducción de las mujeres. Y a final de cuentas, como han dicho tantas colegas feministas, que nadie decida sobre mi propio cuerpo, que sea yo la última persona que decida sobre mi cuerpo, y si alguien quiere meterse con mi cuerpo, que espere que yo le dé permiso, a final de cuentas. Una de las cosas que han comentado muchas colegas mujeres, sobre todo feministas, es qué tipo de derechos reproductivos pueden vivir los varones si no viven ningún tipo de discriminación en la reproducción. Ayer alguien decía, ¿qué tipo de derechos demandan para los hombres? Si siempre han decidido sobre todo. Ajá. Ahora, otro de los elementos que se cuestiona de cuando hablamos de derechos reproductivos de los varones es que pareciera, y se asume como una generalidad, que los hombres no queremos negociar el poder en el entorno de la reproducción. Pero lo que se me hace más complejo, y ya lo dije hace un momento, es que no somos nombrados como sujetos reproduciéndonos. Entonces, si no somos nombrados, va a ser muy complejo que reconozcamos que tenemos derechos y que haya algún tipo de legitimidad como para tener algún tipo de derechos. Entonces, una de las alertas, una de las precauciones que más he escuchado de colegas feministas es que aplicar el concepto de derechos reproductivos a los hombres es desvirtuar políticamente el término. Algunas amigas feministas más radicales me han dicho que hablar de derechos reproductivos de los hombres es cometer un pecado ideológico. No sé cuál sea la penitencia cuando uno comete pecados ideológicos, pero lo que me han dicho es que es sacar de contexto el asunto. Entonces pareciera que a final de cuentas lo que estamos necesitados de hacer quienes trabajamos derechos reproductivos de los hombres es legitimar académicamente, políticamente, moralmente, existencialmente, nuestra titularidad como gente que puede aludir a garantías en el ámbito de los derechos reproductivos. Por eso, la segunda temática que les propongo reflexionar es qué significa esa titularidad de los derechos reproductivos. Si lo ven en la siguiente imagen, hay dos posibilidades. Una sería la acepción negativa de los derechos. Cuando digo negativa, hay muchísimos derechos que han venido emergiendo como un proceso de proteger a la gente de discriminación, de exclusión, de marginación, de violencia. Pero también se habla de derechos positivos, como garantías, como reconocimiento de titularidades, como de compromisos de ciertas instancias sociales para asegurar que esos individuos pueden tomar decisiones. Hasta ahí pareciera que los hombres tenemos derechos reproductivos sin lugar a duda, ¿sí? E incluso en una sociedad patriarcal hay un reconocimiento tácito de que tenemos derechos. Sin embargo, los derechos reproductivos tienen la gran particularidad de que para poder ejercerse, deben ejercerse en relación. Para que uno tenga legitimidad, incluso moral, para demandar un derecho, el compromiso mínimo que uno debe asumir es respetar y reconocer los derechos de los demás. Por eso lo que yo quisiera dedicarle un poquito de más tiempo en la presentación es mostrarles cuáles han sido las principales críticas que colegas feministas le han hecho al concepto de derechos reproductivos de los hombres. A lo mejor algunas de esas críticas ni siquiera las habían pensado ustedes. Se las paso al costo para que las conozcan, para que las reflexionen, para que las dialoguen y que incluso para que los colegas que creen en la necesidad de derechos reproductivos de los hombres podamos darle respuestas a esas críticas. Entonces, si pasamos a la siguiente, uno de los horizontes que yo he revisado en la literatura, sobre todo latinoamericana,
de cómo se definen derechos reproductivos para los hombres. Y empiezo por PRODIR, el programa de la Fundación Carlos Chagas, desde hace casi 20 años, que señalaba, incluso queridas amigas mías, Sandra Ceredo y Verena Stolke, decían hace casi 20 años, los hombres no tienen derechos reproductivos, esas son reivindicaciones de las mujeres, punto. Y es más, si empezamos a hablar de derechos reproductivos de los hombres, vamos a distraer y a poner en riesgo los derechos reproductivos de las mujeres. Los derechos reproductivos, me decían Verena y Sandra hace 18 años, son una reivindicación nuestra, ¿sí? Así es que olvídate de usar ese término. Como se dan cuenta, no les hice mucho caso. Pero lo que he encontrado en el otro extremo es posiciones ingenuas que llegan a decir, si somos humanos, hombres y mujeres, tenemos los mismos derechos. Y eso lo que invisibiliza tremendamente son las diferencias biológicas y quién vive la gravidez, por ejemplo. Entonces, una de las posturas que van en el otro extremo, que más han sido consensadas incluso con colegas feministas, es que podrían ser iguales, podrían, lo repito, pero siempre y cuando haya acciones afirmativas en caso de conflicto de derechos y que esas acciones afirmativas sean a favor de las mujeres. Es decir, en un caso de disputa, en un caso de conflicto, en un caso de desencuentro y de no compatibilidad de decisiones, lo que la mayor parte de las colegas feministas me han subrayado es que la mujer tenga la última palabra, porque al final de cuentas es su cuerpo el que vive el embarazo. En el horizonte entre el primer caso de ningún derecho al último de iguales derechos pero con ciertas acciones afirmativas, me he encontrado propuestas muy interesantes como las que aparecen ahí. No, si regresamos tantito. Y destaco, por ejemplo, la primera y la segunda. Uno de los derechos que abogan muchos colegas que trabajan sobre masculinidad, y óiganla, traten de escuchar, imaginarse el derecho, es el derecho a cuestionar nuestros aprendizajes de género. Es decir, el derecho a revisar nuestros modelos de ser hombres. Muchas y muchos de ustedes saben que este 2008 se cumplen 100 años del nacimiento de Simone de Beauvoir. Algo que dijo Simone de Beauvoir es que no se nace mujer, se deviene mujer, se aprende a ser mujer. Algo que dijo paralelamente Simone, aunque no lo subrayó tanto, es que tampoco se nace hombre, se aprende a ser hombre. Uno de los derechos que trabajan muchos colegas que investigamos sobre masculinidad es que tenemos derecho a cuestionar nuestros aprendizajes de género. Y una de las formas más prácticas de cuestionarlos en el ámbito de la reproducción es como reconocer nuestro propio cuerpo. Es redescubrir el cuerpo, es resignificar el cuerpo en la experiencia de los varones. Incluso creernos, vivirnos como seres que se reproducen al margen de que no se engraviden. ¿Me explico? Ahora, entonces, si paso a la siguiente, una de los elementos que voy a hacer en los 5 minutos que me quedan es como ilustrarles 10 de las principales críticas que se han hecho a los derechos reproductivos de los hombres, no para darles elementos para que digan, claro, no hay que tener derechos reproductivos de los hombres. No, como filósofo les diría, se las voy a compartir para reconstruirlas a partir de las alertas que las colegas feministas nos han planteado. Si pasamos a la siguiente, son 3 tipos. Hay críticas de tipo conceptual y teórico. Hay colegas que nos cuestionan que pareciera que estamos traduciendo linealmente las demandas de las mujeres. Y nos dicen, no pueden los hombres hacer lo mismo que las mujeres porque en su cuerpo ocurren cosas distintas. Entonces, la principal alerta que nos plantean las feministas, y estoy totalmente de acuerdo, es que no podemos los hombres decidir sobre los cuerpos de las mujeres. Eso es indudable. Lo que habría que hacer como analogía es que tampoco las mujeres pueden decidir sobre los cuerpos de los hombres. A final de cuentas, tenemos que negociar el uso de nuestros respectivos cuerpos. Una segunda crítica que se nos hace es el tipo de interpretación que le damos a la condición de los varones o a la condición de los hombres. Es decir, pareciera que algunos hemos tenido la tentación de victimizarnos para reconocer derechos. Y al victimizarnos tendemos a negar el asumir responsabilidades sobre las desigualdades de género que ancestralmente hemos avalado en una sociedad patriarcal. Entonces, una tercera crítica es que pareciera que la mayor parte de nuestras demandas de derechos reproductivos están demasiado centradas en el entorno de la paternidad.
Y una de las cosas que yo abogo es que necesitamos inventar palabras. Ayer se lo decía yo a una compañera en un receso y me dijo, oye, ¿y de eso vas a platicar mañana? Le dije, no había pensado, pero lo puedo mencionar. Por ejemplo, muchos de nosotros y muchas de las aquí presentes, yo sé, que trabajan cerca del tema de mortalidad materna y que les interesa precisamente disminuir lo más posible la mortalidad materna. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero algo en lo que yo trabajo es en tratar de reducir la mortalidad paterna. La pregunta que varias personas me han dicho, ¿y eso qué es? ¿Sí? Los hombres se mueren por ser padres. Hay una campaña internacional por una maternidad sin riesgos o por una maternidad segura. Yo he venido abogando por una paternidad segura y por una paternidad sin riesgos. Y yo creo que tenemos derecho los hombres a no morirnos por ser padres. Tenemos los hombres derecho a una paternidad segura. La cara de sorpresa que ven varias de ustedes es porque nunca lo hemos nombrado. Y lo que dice la lingüística es lo que no nombramos, acabamos creyendo que no existe. Hay que nombrarlo para empezar a verlo. Entonces, si pasamos al segundo bloque de críticas, son las dimensiones políticas. Hay gente que dice qué cínicos son los hombres que ahora, después de todos los privilegios que le da una sociedad patriarcal, además piden derechos. Yo tengo la impresión que eso es una confusión de términos. Estamos confundiendo derechos con privilegios. En una sociedad patriarcal yo puedo tomar decisiones, no por derecho, sino por privilegio de género. ¿Sí? Derecho supone dimensiones relacionales. Entonces queremos derechos precisamente para cuestionar privilegios. No es por cinismo, es precisamente para replantear la noción de derechos. Una segunda crítica en este segundo bloque es que algunas colegas perciben que quienes trabajamos sobre hombres y masculinidad hacemos una interpretación muy psicologicista del poder, como un atributo unilateral de los individuos y no como una dimensión estructural de las relaciones sociales. Y me parece que es muy sensata la propuesta. No únicamente es cuestionar a individuos concretos, sino cuestionar la hegemonía y los modelos de relaciones de poder avalados patriarcalmente desde las propias instituciones. Una tercera crítica que me llama mucho la atención, y tengo colegas feministas que me dicen, cuando yo era tu amiga, o sea, en pasado, porque lo que me dicen es, ahora trabajas para el enemigo, ahora trabajas dándole argumentos a grupos conservadores, y me consta que hay grupos conservadores que abogan por los derechos de los hombres en contra de los derechos de las mujeres. Y por eso me genera sentido escuchar a colegas feministas diciendo, cuidado, porque es un proyecto políticamente peligroso. Le digo, claro, es políticamente peligroso y puede fragilizar los movimientos de mujeres, como dice ahí, si son vividos los derechos en contra de los derechos de las mujeres. Pero si son vividos, como yo lo propongo, en términos relacionales, en términos de negociación del poder, yo creo y quiero pensar que algunos de los que estamos aquí presentes estamos trabajando en una agenda análoga, cercana a las colegas feministas y no precisamente en contra de las mismas. Paso rápido al tercer y último bloque. Algo que ya les he mencionado de las críticas que se nos hacen en términos también analíticos es, si no existen discriminaciones para los hombres, ¿para qué quieren derechos? Yo quiero que piense cualquiera de las personas aquí presentes, ¿cuántas exclusiones vivimos los hombres en el espacio de la reproducción? E insisto, no estoy victimizando a los hombres, porque hay una complicidad de los hombres al nunca haberlos cuestionado. Aquí se discutió la licencia de paternidad ayer, se ha discutido la presencia de los hombres en el parto. Yo tengo derecho a estar ahí presente, incluso el tipo de interacción que se genera con los hijos, con los que uno acompañó desde su nacimiento, se ha demostrado que es totalmente diferente a cuando uno fue un actor ajeno que se enteró del nacimiento del hijo cuando empezó a caminar. Entonces, yo sí creo que existen discriminaciones y que un reto de la investigación sería empezar a darles voz y mucho más concreción a ese tipo de exclusiones que los varones vivimos, pero sobre todo darle sentido a por qué los varones, a pesar de vivir exclusiones, por qué los hombres, a pesar de vivir exclusiones, no las cuestionamos. ¿Por qué nos quedamos callados? ¿Por qué fingimos que todo está bien? ¿Sí? Cuando está muy distinto a lo que podía yo describir. Una segunda crítica de este tercer y último bloque
y que es lo que más le mete ruido a muchas colegas feministas, es que cuando los hombres hablamos de los derechos de los hombres, pareciera que no hacemos explícita una posibilidad de cómo vamos a resolver conflictos de derechos. Hay colegas feministas que me dicen, mira, a lo mejor a ti sí te reconozco derechos porque te creo más o menos, a ti Juan Guillermo, pero a la mayor parte de los hombres, el día que se les reconozca derechos, va a ser una vez más en contra de los derechos de las mujeres, te guste o no te guste. Entonces, para que tenga legitimidad ese trabajo de derechos reproductivos de los hombres que están haciendo ustedes, anticipen, hagan explícitas cuáles son las estrategias para resolver conflictos de derechos. En un trabajo que publiqué hace ya varios años, yo hablaba de una solución democrática de conflictos en el ámbito de la reproducción como mi definición de negociación de derechos. Y ojalá que lo piense para ver si les genera sentido. La décima y última crítica es que varios de nosotros que hemos investigado derechos reproductivos de los hombres, hablamos de lo que en español le llamamos malestares. En portugués me decían, hablan como de incomodidades, como de molestias. A final de cuentas es aquello que nos provoca un tipo de desencuentro con lo que estamos viviendo. Y hay colegas feministas que nos dicen, espérate, puede que estén molestos porque están perdiendo poder. Y eso no se vale, o sea, porque al final de cuentas quieren simplemente revertir el ejercicio del poder. Les digo, de acuerdo. Yo lo que le apuesto más es a defender el documentar molestias e incomodidades de los hombres, pero cuando esas molestias y esas incomodidades son capaces de rastrear el origen del ejercicio del poder desigual y son capaces de cuestionar las desigualdades que vivimos con las mujeres. Entonces, la última diapositiva, ni siquiera les voy a pedir que la pasen porque está como 10 más adelante y para cuidar el tiempo, es, yo creo que el punto central cuando uno discute derechos reproductivos, ya sea de los hombres, ya sea de las mujeres o de cualquier población de referencia, es hacer algo que una querida colega brasileña, María Betania Ávila, ha planteado en varios textos. ¿Cómo aseguramos la universalidad de los derechos? ¿Por decreto? ¿Por definición? ¿Ya porque decimos que todos los derechos son universales, ya son universales? ¿O tenemos que construir la universalidad? Es decir, tenemos que asegurar que van a llegar a ser universales cuando todas las personas nos sintamos reconocidas en el ejercicio del derecho, no por definición de un convenio internacional. Llevamos 60 años con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y eso no lo convierte en universales. Van a ser universales como un proyecto político, como un proyecto colectivo. Y en ese ámbito, a final de cuentas, yo soy académico, yo creo que la investigación tiene mucho que hacer. Últimamente he tendido a definir la investigación, y piénsenlo también, como un recurso de ciudadanía, la investigación. Porque la investigación política, la investigación honesta, la investigación crítica, es capaz de acompañar la voz de las personas. Es capaz de es capaz de desinvisibilizar temas que no nombrábamos. ¿Sí? Hace rato cuando hablé de la mortalidad paterna lo dije con toda la intención del mundo. A muchísima gente no le genera sentido. Pero si alguien quiere ejemplos, yo les pongo ejemplos de mortalidad paterna. Les pongo ejemplos de mortalidad sin riesgos. Entonces lo que necesitamos es, para asegurar la universalidad de los derechos humanos, investigar mucho más cualquier tipo de exclusión en el ámbito de los derechos reproductivos. Y ojalá que este seminario, como muchos otros que hemos compartido, sea un buen recurso para trabajar al respecto. Muchas gracias y obrigado. Bom dia para todas e todos. É um prazer estar aqui, né? E depois dessa belíssima palestra do professor Juan, né, me cabe agora falar um pouco do que ele... Bom, acho que nossas falas vão se complementar, porque eu, como antropóloga, estou muito preocupada com os contextos, né? E vou trazer aqui alguns contextos para refletir sobre a participação. E aí, no final, eu vou dizer qual foi o título que eu dei a essa minha apresentação. Tá certo? Então, eu queria agradecer ao convite, né, dos organizadores do evento.
Bom, então eu vou falar, já falei, vou falar como antropóloga e as minhas reflexões partem da teoria e da perspectiva feminista, né? Eu sou uma antropóloga, eu me identifico como uma antropóloga feminista e esse diálogo também ele vai estar baseado no resultado de 3 pesquisas que eu fiz ao longo da minha trajetória, né? Então, a gente sabe, já que a discussão sobre participação, sobre paternidade e direitos reprodutivos vem ligada à promoção dos direitos sexuais e reprodutivos, que são consolidados a partir do Cairo, que a participação na vida reprodutiva vai passar a ser reivindicada, né, do homem e estimulada diante da ideia da ausência do homem na esfera familiar, esta ausência entendida como forma de poder, e minando a liberdade e a autonomia femininas. Na década de 80, a necessidade de compreender as posições e comportamentos dos homens em relação à AIDS também vai despertar essa questão da participação do homem na saúde para os trabalhadores da área de saúde, né? E, nesse mesmo período, algumas feministas começam a apontar a necessidade de participação dos homens na vida familiar como forma de promoção de igualdade ou de equidade entre homens e mulheres. Então, na década de 90, essa importância da participação masculina na vida reprodutiva do casal vai sendo valorizada pelos formuladores de políticas públicas voltadas para a reprodução. O argumento principal que se coloca é que o desenho das políticas de saúde reprodutiva, no desenho das políticas, os homens têm percepções diferentes quanto ao corpo e às questões de saúde, inclusive no campo da vida sexual e reprodutiva, né? Então, colocando em foco a questão da participação, retomo 3 situações de pesquisa. 1, a participação paterna no trabalho doméstico em famílias de camadas médias. 2, a participação paterna na trajetória de suas esposas, em casos de mortalidade infantil em grupos populares. E 3, a participação dos homens na contracepção também em grupos populares. Então, partindo para essa primeira parte, a participação paterna no trabalho doméstico, essa pesquisa eu fiz para a minha dissertação de mestrado, então eu concluí em 1996, aí já faz tempo, mas os resultados me fazem perceber algumas questões em relação à participação. Então, nessa dissertação, o cuidado e a responsabilidade paternas com os filhos e as filhas estão intimamente ligados à participação nas atividades domésticas, né? Mas essa participação delineia a existência de vários problemas na divisão de poderes para a maternidade e a paternidade. Se o cuidado e a responsabilidade com a prole apareciam como um problema para pais mais participativos, quer dizer que estavam mais ligados às questões da casa e do cuidado com as crianças, e a responsabilidade, não havia uma identificação cultural entre paternidade e cuidado com os filhos ou as filhas. Os pais mais participativos se consideravam mães, ou quase mães, ou mãe e pai, né? Este parece ser um campo menos problemático que o cuidado e a responsabilidade cotidiana em casa. Quer dizer, além disso, eles tinham mais problemas com os cuidados da casa do que em relação aos cuidados com os filhos, se a gente entende que o trabalho doméstico é a soma dessas 2 coisas, né? Havia uma maior dificuldade de se negociar a divisão de atividades domésticas, tanto pelo pai quanto pela mãe, né? Acredito que a própria dificuldade de mensuração quanto ao tempo e ao valor de tal ou qual atividade já contribuía para isso, para essa negociação das atividades domésticas. Tudo isso dificulta uma divisão mais equitativa do trabalho doméstico. A mulher reforçava essa situação desfavorável utilizando-se do poder social que a maternidade lhe confere para demarcar seu espaço na casa, tanto nos casos de menor quanto de maior participação paterna. O homem, mesmo aquele mais participativo, também reforçava essa situação desfavorável na medida que utilizava de seu maior poder de escolha para discriminar que atividades prefere fazer. Portanto, considerando o âmbito doméstico, cuidados maternos, autoridade paterna e respeito filial são os mecanismos de sustentação da dominação masculina, que valoriza noções patriarcais de família. Esses mecanismos tradicionais guardam semelhança com
ou com várias pesquisas aqui no Brasil sobre grupos populares, né? Isso tudo permite concluir que a participação do pai está atrelada a mecanismos de dominância masculina, que, mesmo sendo reconhecidos e problematizados pelos pais mais participativos, são difíceis de se transpor individualmente e na relação conjugal. Portanto, a consciência dos problemas que levam à sobrecarga feminina, a maior proximidade conjugal entre pai e filhos, a postura de estar sempre resolvendo cotidianamente a paternidade, porque os pais menos participativos, eu considerava que eles já tinham resolvido, quando eles disseram, esta é a mulher que eu vou casar, eu consegui já comprar a minha casinha, então, para eles, estava tudo já resolvido, eles já tinham resolvido. Os pais que participavam mais do cotidiano, eles estavam sempre resolvendo e não tinham resolvido, né? Então, nesse sentido, a falta de referência masculina no que diz respeito ao envolvimento com os filhos, a menor valorização dos cuidados com a casa e a invisibilização do papel da mulher como coprovedora, porque em todos os casos que eu investiguei, a mulher trabalhava mais tempo fora de casa na sua atividade profissional do que o homem, muitas vezes ganhava mais do que o homem, mas ela não era identificada por esses homens como coprovedora da família. Não parecem sinais de diálogo com a cônjuge e, portanto, não parecem revelar autonomia. Então, essa participação maior dos homens, elas não parecem revelar uma autonomia maior para a mulher, né? O segundo caso é a participação paterna na trajetória das esposas, nos casos de mortalidade infantil. Então, nós fizemos uma pesquisa, é uma pesquisa que foi feita por vários pesquisadores do FAGES, coordenada pelo professor Scott. Nessa pesquisa, a abordagem das redes de apoio das mães que perderam seus bebês no primeiro ano de vida nos faz evidenciar outras questões relacionadas à participação. Então, foram 8 redes investigadas, são poucos casos, e então não há nenhuma intenção de caracterizar uma maior incidência de ausência ou de presença entre os pais nestes casos. É apenas para elucidar questões, porque o número de casos investigados não permite mais do que isso. Então, no caso escolhido para guiar os comentários, Leandra e Daniel são nomes fictícios, viu, gente? Leandra e Daniel são um casal de jovens que são adolescentes e estavam casados e desejavam ter filhos, o que significa que a descoberta da gravidez, em vez de desencadear qualquer tensão da inserção do parceiro na definição da vontade do exercício da paternidade, ela foi um motivo de alegria, né? O marido de Leandra, Daniel, era um constante apoio para as investidas no SUS e para as idas a serviços particulares. Havia muita preocupação por parte dele em ter dinheiro para pagar a ultrassonografia, pois a demora do atendimento do SUS significava mais dias de sofrimento para sua companheira. Mas o fato de trabalhar, tão importante para conferir as condições de cumprir com a logística de apoio, e se mostrar cumpridor do seu papel de provedor, o impedia de acompanhar a mulher ao médico durante a gravidez. Ela teve que ir muitas vezes porque a complicação dela já veio da gestação, né? Há uma compreensão tácita entre alguns empregadores e trabalhadores que favorece os empregadores, de que acompanhar a esposa ao médico não é um motivo que justifique nenhum abandono, nenhuma licença e nem mesmo uma folga antecipada. Aqui se vê uma questão de classe e gênero, influenciando o uso do tempo desses trabalhadores, que geralmente estão inseridos precariamente no mercado de trabalho, muitos deles de modo informal. No caso em pauta, é somente depois de muitos sacrifícios decorrentes das tentativas de rearranjar o uso do tempo durante a gravidez complicada de Leandra e também apenas depois de Daniel saber que o bebê estava morto, que ele conseguiu ter condições de pedir férias ao seu patrão. A ausência dos parceiros na maternidade, na hora do parto e nos momentos iniciais do pós-parto também é uma realidade que não depende do desejo dos pais, no sentido de que, via de regra, há um impedimento institucional para que isso aconteça. Daniel, por exemplo, se sentia aliviado com a solidariedade das irmãs de Leandra no tempo em que ela teve que ficar internada. O reconhecimento da participação paterna como reforço para poder passar melhor nos momentos difíceis
é feito por uma boa parte de pessoas próximas nas redes das mães e por alguns trabalhadores de saúde. Mas tal reconhecimento é contrabalançado pelo peso dos impedimentos, diretos e indiretos, que incomodam os pais que desejam estar mais próximos, não apenas de forma logística e formal, mas também de forma emotiva e relacional. Embora não seja uma realidade generalizável, nos faz pensar sobre os entraves que os pais têm que lidar no trabalho e nos serviços de saúde quando têm como propósito participar. O terceiro ponto refere-se à participação dos homens de grupos populares na contracepção, faz parte da minha pesquisa de doutorado, que foi concluída em 2004. Essa pesquisa é inserida numa pesquisa maior, que foi coordenada pelo professor Scott também, e que também contou com a parceria do Instituto Papai, né? Essa pesquisa maior, não a minha tese. Então, eu entrevistei 24 homens com idade de 18 a 35 anos e diversidade nos tipos de parcerias fixas e ou eventuais de 2 comunidades populares da periferia recifense. A análise das entrevistas ressaltou a variedade de comportamentos existentes entre os homens pesquisados, por meio de práticas relacionadas à preocupação e atuação nas maneiras que encontram para evitar filhos, no decorrer de suas trajetórias. Essa variedade, entretanto, não é constituída por fronteiras rígidas. As diferenças entre as trajetórias contraceptivas, especialmente quanto às ideias e valores dos entrevistados, são discretas. Na verdade, elas se parecem muito em alguns aspectos. Os entrevistados possuem projeto de formar a família de procriação a partir de um momento idealmente determinado pela estrutura financeira e de moradia, na qual eles são provedores principais. Eles buscam alargar suas experiências de prazer sexual, vivendo-as como um aprendizado que lhes dá experiência de vida, usada como autoridade nas relações mais estáveis com a esposa ou a namorada, geralmente uma moça pouco experiente nos prazeres do sexo e prendada em relação aos afazeres domésticos. Aqui, irei me ater aos homens que se envolvem com a contracepção desde o início da vida sexual. Existiam vários outros tipos de envolvimento. Nessas trajetórias desses homens, há diferenças que me levam a 2 subgrupos. A contracepção como envolvimento com a parceira e a contracepção como temor do casamento e da paternidade fora do tempo e das condições materiais que eles planejaram. No primeiro subgrupo, contracepção como envolvimento com a parceira, a trajetória da contracepção apresenta-se compartilhada com a companheira ou namorada. Os entrevistados acham que os métodos de contracepção devem ser praticados principalmente por eles ou pelo casal. Todos depositam nas relações amorosas expectativas de companheirismo, amizade e confiança. Essa confiança está sempre permeada pelo tempo de convivência. Não é uma confiança que tem como matriz perceptiva a aparência da mulher, que é uma das questões principais quando a gente trata de saúde reprodutiva, de direitos, é a classificação das mulheres, que é feita tanto pelos homens como pelas mulheres, né? A aparência, então, é se ela é limpa ou suja, se ela é cuidada, educada ou não, vestida e com postura ou de modo vulgar. Quer dizer, são várias questões visuais que influenciam no julgamento moral que um homem faz de uma mulher. Ou o que ela diz que faz ou tem, porque às vezes eles confiam quando perguntam às mulheres, eles dizem, você está usando pílula? Ela diz, tá, então pronto, acabou-se, o problema para ele acabou-se, né? Mas nesse grupo aqui, eu encontrei homens que não iam por essas questões, né? Eles iam mais por uma questão de confiança, permeada pelo tempo, né? Destaco este subgrupo dos demais porque nele foi possível observar liberdade e autonomia masculinas associadas a sinais de mudança na postura masculina em relação à dominação e ao controle das mulheres, o que não dá para observar nos tantos outros grupos que eu classifiquei, né? Analisei na tese. Nestes casos, os homens questionam a postura de dominação baseando-se em experiências diferenciadas de envolvimento e amizade com as mulheres. Essas experiências se revertem em práticas nas quais a contracepção é uma preocupação mais compartilhada e também uma prática mais compartilhada. No outro subgrupo, contracepção como temor ao casamento e à paternidade,
analisei a trajetória de 2 entrevistados, que eu estou dando aqui o nome de Caio e Cadu. Né? Eles possuem histórias distintas quanto à procura de conhecimento e uso de contraceptivos. O primeiro não se mostra muito simpatizante do preservativo, enquanto o segundo é um adepto quanto mais do método. Os dois possuem os amigos como fonte de informação e comparação relacionados às práticas sexuais e ao uso de métodos. Cadu e Caio estão unidos no temor que possuem em ter um filho antes do tempo planejado, embora assumam posturas diferentes para enfrentar o medo. Cadu foge da possibilidade de ter um filho, mudando de endereço para não se comprometer com uma possível gravidez fora do casamento e, ao mesmo tempo, colocando a prática contraceptiva conjugal como sendo do âmbito feminino. Caio protagoniza a conversa sobre contraceptivos com a parceira fixa e as eventuais. Ele acha que este tipo de conversa é muito frequente nos dias atuais por causa do incentivo ao uso da camisinha, muita propaganda desde o surgimento das campanhas de prevenção à AIDS. Os dois possuem uma visão bastante desigual em relação às mulheres, especialmente por não admitirem infidelidade feminina e estarem mais arraigados à visão da mulher cuidadora. Os dois traem suas mulheres, né? Fazem isso constantemente. Para o primeiro, a contracepção vai se transformando em uma experiência a partir do momento em que ele se sente mais seguro em relação à sua performance nas práticas sexuais. Já para o segundo, a prática contraceptiva é parte integrante da aquisição de experiência desde o primeiro momento. Esses entrevistados participam da contracepção, mas essa participação está calcada em profundas desigualdades de gênero. As ideias e valores atrelados a tais práticas são muito parecidos com os homens que integrei ao primeiro grupo analisado na tese, que não estão aqui mencionados, aquele que encara a contracepção como campo de atuação da mulher. Então, a participação dos homens possui cenários diferentes quando estamos analisando paternidade ou estamos no âmbito da contracepção. No âmbito da paternidade, a participação paterna está, no primeiro caso, ligada ao trabalho doméstico. Né? Então, quando eu fiz uma revisão da literatura brasileira, isso há 2 anos atrás, sobre esse tema, eu pude constatar que, pelo menos, que existem 2 enfoques. Um é o significado da paternidade em decorrência de novas tecnologias reprodutivas, gravidez e contracepção, e outro que é essa questão da ausência da participação paterna. Neste último enfoque, os estudos têm se debruçado mais na interpretação do envolvimento entre pais e filhos, orientados pelos conceitos de masculinidade interrelacionados ao debate sobre saúde reprodutiva. Então, essa temática ela trouxe novos problemas que são enfrentados pelas políticas públicas e assinalam a ausência dos homens nos espaços de efetivação dessas políticas e a problematização de direitos reprodutivos para os homens. Portanto, os desdobramentos atuais dos estudos sobre paternidade parecem ter relegado a análise da relação entre exercício de paternidade e realização de atividades domésticas ao segundo plano. Nesse sentido, caberia perguntar, ao se refletir sobre o envolvimento pais-filhos no espaço da casa, as atividades domésticas de suporte para este sentimento estão sendo contempladas? Abordar novas questões sobre paternidade propiciadas por políticas públicas, ainda que pertinentes, contribuem para elucidar ou subsumem a problemática da divisão do trabalho doméstico entre pai e mãe. Questiono se, ao trilhar um caminho desse tipo, pode-se contribuir para, mais uma vez, invisibilizar a casa como locus de produção de desigualdades de gênero. Também a participação de homens não significa maior autonomia para as mulheres, nesses casos da paternidade. No primeiro caso analisado, ainda significa mais autonomia para o homem quanto ao poder de escolha, embora se evidencie uma busca por referências de cuidado e envolvimento. Também a participação dos homens, no primeiro e no segundo casos, que tem a ver com a paternidade, com o exercício da paternidade, ressalta as dificuldades institucionais e das relações sociais em dar espaço para os homens que querem se envolver. Mas, neste cenário de várias participações, é o exercício da paternidade que está em foco e sugere problemas específicos que se relacionam à divisão sexual do trabalho e às pressões sistêmicas e institucionais para o uso do tempo. O uso do tempo do homem, da mulher, das instituições, dos médicos, etc. Se ampliarmos as questões aqui colocadas para o âmbito da concepção, vamos encontrar o debate sobre a humanização do parto, que também vai falar da participação do homem.
nesse cenário específico da mortalidade infantil, eu também questiono como os homens que querem participar, eles podem estar nas enfermarias junto com as mulheres. Né? Essa é uma questão também importante, porque as mulheres querem o seu marido, o seu companheiro, mas não querem que os outros companheiros das outras mulheres estejam ali presenciando o corpo dela exposto aos procedimentos médicos, aos cuidados, etc. Então, esse também é um entrave para a participação, e é um entrave institucional. Então, acrescentando agora questões. Então, há aí também um outro problema de ordem quantitativa, mas que revela a questão de valores. Quantos são os homens que querem participar do exercício da paternidade sob novos parâmetros, que incluem igualdade de direitos e atividades em relação à mãe de seus filhos? As pesquisas ainda indicam tratar-se de uma minoria. Assim, a atenção dispensada pelas instituições de trabalho e de saúde a esta temática envolve muitas polêmicas. A assistência à saúde é universal, mas o desenho das políticas estão tendo como referência o perfil dos homens? É um perfil representativo, o perfil pensado no desenho das políticas? Como está o diálogo entre a promoção de direitos reprodutivos e as necessidades e opiniões dos diferentes grupos populacionais? E aqui eu estou me referindo especificamente aos homens, dentro desses grupos, diferentes grupos populacionais. Então, acrescentando agora questões específicas para a contracepção, há diversas formas de participação e não uma ausência generalizada, né? Mas, mesmo quando há maior protagonismo masculino na prática contraceptiva, os entrevistados podem estar presentes de forma desigual, mantendo privilégios como o de ser polígamo e cobrar da parceira a monogamia, de poder sair para se divertir sem a companhia da parceira, mas cobrar dela reclusão e dedicação aos cuidados com a família. Participação e autocontrole na contracepção reforçam liberdades masculinas e podem significar ou não uma promoção das relações mais equânimes entre os parceiros sexuais. Maior autonomia do homem quanto à contracepção, quando ligada à participação, não parece refletir-se em mudanças de opiniões e atitudes com relação às mulheres, se não houver um questionamento das relações de gênero por parte desses homens e uma vontade para transpor desigualdades. Aliás, caberia ainda esta pergunta: uma mudança no padrão das relações de gênero em direção aos direitos sexuais e reprodutivos é o que se almeja quando a gente está desenhando as políticas? Então, assim, eu defendo a necessidade de atuações diferenciadas quanto às questões de concepção e contracepção. E entendo que a saúde do homem pode passar por... Eu tinha colocado 2 abordagens, mas, na verdade, eu andei pensando na madrugada e eu acho que são 3 abordagens. Né? Então, a primeira delas é, quando você trata a saúde do homem, como uma igualdade de oportunidades, como uma abordagem onde as especificidades dos homens são vistas de modo autônomo em relação às mulheres, numa perspectiva que eu chamo de ou hiperrelativista ou essencialista. Então, tanto uma coisa como a outra vão para esse encontro, né? Então, uma coisa são as necessidades dos homens, outra coisa são as necessidades das mulheres. Esse seria um argumento, né? Essa abordagem pode beneficiar ambos, homens e mulheres. Por exemplo, na diminuição das infecções sexualmente transmissíveis e da contaminação por HIV. Porque, mesmo que a abordagem não seja relacional, estas doenças são relacionais. Então, se você cura os homens, você está contribuindo para curar as mulheres, para diminuir as infecções nas mulheres. Mas elas não levam a um compromisso com a mudança nas relações de gênero, com relações de gênero mais igualitárias. Outra abordagem considera várias desigualdades, inclusive as de gênero, no desenho das políticas. Esta, ao desenhar a política, expressa um compromisso, mas ela pode estar tratando do gênero como uma categoria de análise, sem a discussão das teorias feministas que lhe dão suporte. E, portanto, elas não conseguem, vamos dizer assim, refletir sobre as consequências disso na mudança da relação de gênero de um modo mais profundo e que possa dar mais resultados. E uma terceira seria o uso do gênero como parte de um diálogo
entre teoria e prática feministas e as questões das projeções e necessidades das populações dos homens, né? E na questão da saúde. Então, finalizando, ao respeitar direitos universais, reflito sobre a universalidade dos direitos, quando as desigualdades desenham o acesso dos homens e das mulheres nas diferentes faixas etárias aos serviços de saúde. Como antropóloga, aprendi a valorizar os conceitos êmicos das populações que pesquisei e considero fundamental dialogar com o que elas sugerem e dizem necessitar. Em muitos desses estudos, voltei minha atenção para os homens e uma preocupação especial com as especificidades e as necessidades diferenciadas, que envolvem classe, gênero, geração, etc. Mesmo levando em consideração a maior... Como pesquisadora, tenho certeza de que as resoluções não resolvem. Elas podem servir como orientadoras, mas é a tradução que os diversos grupos fazem de seus direitos e do acesso que possuem aos serviços de saúde, quando sentem a necessidade de procurá-los, que dão vida às políticas e aos serviços. Obrigada. Bom dia. A minha apresentação aqui tem a ver um pouco com um monte de cruzamentos das minhas várias participações e das minhas trajetórias. E essa de professor do Departamento de Antropologia da UFAL é a mais recente ainda em construção. E a pesquisa os dados que eu vou apresentar aqui tem a ver principalmente com a minha pesquisa do doutorado em desenvolvimento na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutorado em antropologia, que é orientado pela professora Cláudia Fonseca. Essa apresentação, que eu dei o nome de quem é o problema? Gênero e novas tecnologias reprodutivas, tem a ver com uma apresentação que eu fiz na reunião Norte-Nordeste de Antropologia, ano passado, em Aracaju, que eu chamei de O Problema é Comigo, que tem a ver com uma disputa que aparece em algumas situações para definir as situações de infertilidade nos casais. A pesquisa que eu desenvolvi lá no Rio Grande do Sul começou com essa motivação de pensar como é que, a partir dessa discussão toda sobre como as novas tecnologias reprodutivas estão se disseminando no Brasil, e com essa ideia de que todo mundo agora tem acesso e todo mundo agora pode resolver, se quiser, os seus problemas para poder ter um filho, como é que isso acontece no caso das pessoas de classes populares que não podem pagar os altos custos que implica o acesso a essas clínicas, as clínicas privadas onde esse serviço está disponível. Então, de fundo, na minha preocupação sobre esse tema com as tecnologias reprodutivas, tem essa preocupação de entender o que é que significa falar de acesso a essas tecnologias num país como o Brasil, marcado por uma desigualdade objetiva e falada a todo momento, não é, sobre essa situação. Considerando o título o tema desse seminário, que é gênero, homens, gênero e políticas públicas, do seminário. Eu tenho principalmente pensado, não é, na questão do gênero, mas ele colocado também em articulação com outras questões. E eu faço algumas perguntas iniciais que eu vou ler para vocês, né, que é: como é que as discussões trazidas pelas novas tecnologias reprodutivas, elas recolocam, superam ou modificam questões centrais no debate sobre reprodução e gênero? A discussão sobre infertilidade e concepção, mais que aquela sobre fecundidade e contracepção, oferece outros caminhos para pensar o lugar dos homens na reprodução e o próprio debate sobre paternidade? Da mesma forma que, na contracepção, quase a totalidade das novas tecnologias desenvolvidas foi voltada ao corpo das mulheres e sua medicalização. Assim,
Como se tem identificado e constituído os usuários das novas tecnologias do ponto de vista do gênero? Tem havido espaço para considerar as especificidades e demandas dos homens, particularmente os mais pobres? E outra questão que está de base na minha fala aqui é como se dá a articulação entre crítica feminista e a disseminação dessas tecnologias. Então, as feministas têm largamente apontado como... Eu estou falando feministas assim no geral, daqui a pouco eu especifico. Largamente têm apontado como, sob o argumento de ajudar casais a superarem o sofrimento por não poderem concretizar o sonho de ter um filho, as tecnologias de reprodução assistida reificam a maternidade como vocação natural das mulheres e fazem aquelas que não podem ter filhos seus, leia-se filhos biológicos, sentirem-se incompletas. A noção de que o desejo de filhos é um destino natural das mulheres, à medida que alimenta a compulsão por maternidade, nas palavras de Rainer Rapp, que é uma antropóloga americana, levaria à noção de que essas tecnologias estariam apenas amenizando o sofrimento das mulheres e casais. Além da naturalização desse desejo, o desenvolvimento dessas técnicas associando saber médico e mercado, muitas vezes apresenta a ideia de que todos os casais ou indivíduos que não têm filhos passariam a incorporar essas técnicas como a saída definitiva para seus problemas. Nesse sentido, o discurso de expansão desses serviços para a rede pública de saúde é geralmente saudada por profissionais da saúde e por usuários desse serviço como uma forma de ampliar o acesso das pessoas a essa tecnologia de ponta, e esse acesso sendo considerado como a efetivação de um direito. A pesquisa que eu fiz, ela foi marcada por dois momentos principais. Um primeiro, onde eu comecei uma pesquisa num serviço de reprodução assistida, num hospital público em Porto Alegre. Então, as pessoas que chegavam nesse serviço vinham orientadas pela informação de que aquilo era um serviço oferecido pelo SUS. Então, não precisaria ser pago naquele serviço. E chegavam lá e enfrentavam um monte de dificuldades com o que teria que ser pago ali ainda. E eu fui percebendo que as pessoas que estavam ali eram aquelas pessoas que estavam orientadas por esse discurso e que tinham, como eu chamei num outro texto que eu escrevi, estavam pagando o preço por aquele tratamento, aquele percurso que levava para identificar essa trajetória. Eu precisei desenvolver uma segunda parte da pesquisa em 3 comunidades da periferia de Porto Alegre, onde eu queria fazer um pouco contraponto com isso, de como é que as pessoas que não estão chegando a ter esse serviço estão resolvendo essas questões que não sejam somente via medicalização. No entanto, a minha fala aqui está baseada nesse primeiro momento. As questões que eu vou tratar aqui têm a ver com esses casais que eu acompanhei no hospital. São as pessoas que estavam ali porque tinham identificado que aquilo que elas estavam identificando como dificuldade era um problema a ser tratado via serviço de saúde. Os meus dados de campo problematizam a noção de facilidade do acesso a esse tipo de serviço, que está por trás desse discurso de que agora vamos ampliar para a rede pública. O ministro da Saúde, vez por outra, vive dizendo que isso vai estar disponível na rede pública, alimentando essa expectativa. Ao mesmo tempo, levam a partilhar do debate feminista que aponta para a diferença de contextos e sujeitos em campo que permitem a emergência e disseminação dessas tecnologias. O que sugere, nas palavras de Marilena Correia, que escreveu um importante trabalho sobre a disseminação desses serviços no Brasil, ela sugere cautela na adoção direta da noção de direitos reprodutivos como sendo capaz de abarcar todas as questões que emergem no contexto da utilização das novas tecnologias reprodutivas. O que muitos feministas vão dizer é que existe uma grande diferença em termos políticos e em vários outros termos entre reprodução sem sexo e sexo sem reprodução. Então, tratar de direitos reprodutivos para dizer que o acesso a tecnologias reprodutivas é uma dimensão desses direitos é dizer muito pouco ou dizer um equívoco. Eu vou apresentar, dentro desse panorama mais geral, eu vou apresentar algumas situações que eu tenho percebido nesse contexto do hospital, de como é que aparece, do ponto de vista da relação entre esses casais que estão procurando esse serviço, como é que esses sujeitos tratam isso que eu falei um pouco na introdução, de quem é o problema com relação a isso, para poder colocá-lo depois ao lado de outras questões, a colocar as práticas dos sujeitos, elas precisam ser evidenciadas
junto com os contextos mais gerais onde essa prática se dá. Isso é uma análise feita a partir de uma percepção do gênero inserido dentro do que Rainer Rapp e Faye Ginsburg chamam de a política global da reprodução. Então, uma pergunta que eu ouvi repetidamente nos corredores do hospital era: qual é o teu problema? Principalmente quando os casais se encontravam nas salas de espera. Em uma de minhas primeiras idas ao hospital, inadvertidamente eu disse para uma mulher sentada na sala de espera que a minha pesquisa era sobre infertilidade. E ela retrucou enfaticamente: olha, o problema da gente não é infertilidade. Pelo contrário, tem fertilidade até demais. Mas é que meu marido fez vasectomia. Outra mulher fez questão de deixar claro que seu marido não podia ter filhos naturalmente, porque tinha feito quimioterapia. Outra mulher, Andréia, uma jovem de 30 anos, ao ouvir de uma pessoa que estava ao lado que o marido tinha baixa taxa de espermatozoides, segurou a mão do marido e vaidosamente disse: o meu problema é diferente. Marina, uma mulher de 46 anos, logo se colocou como sendo a responsável pela dificuldade de ter um filho. Ela disse: o médico disse que o exame dele estava ótimo, o problema é todo comigo. Então, essa é uma dimensão do que eu consigo perceber nessas relações mais das pessoas que estão vivendo essa busca pelo tratamento. A minha intenção, quando discutiam anunciar de forma rápida, como eu fiz agora, como é que se instala esse tipo de disputa, é de refletir sobre as possibilidades de nuançar a forma como os homens aparecem nesse campo das tecnologias reprodutivas, para além do que Sherry Thompson, que é outra antropóloga americana, eu tenho dialogado bastante com as antropólogas americanas, talvez tenha a ver com a minha orientadora, de que a Sherry Thompson chama de que, nesse campo, muitas vezes os homens são vistos apenas a partir da sua função ejaculatória, que seria apenas a doação dos gametas para a fertilização. Para nuançar essa função, é preciso considerar, como eu disse há pouco, os contextos mais gerais onde essa busca por filhos se dá, destacando-se aí o processo de medicalização da vida, na qual os homens, e não apenas as mulheres, estão cada vez mais inseridos. Então, pensando nessa trajetória que as pessoas fazem, e que eu acompanhei nesses 17 casais que eu acompanhei mais diretamente nesse hospital, num tópico que eu chamei no meu texto de corpos medicalizados, o gênero da biomedicina, uma questão que sempre aparecia na fala desses casais era de que, desde que eles começavam a identificar que não conseguiam engravidar, e aqueles que decidiam que aquilo era algo a ser levado para o médico, para o hospital, para o posto de saúde, o que quer que seja, até chegar nesse hospital que tinha o serviço específico no centro de Porto Alegre. Então, em Porto Alegre, então, são pessoas de todo o interior do estado que vão até ali, é de que, para se chegar a algum diagnóstico, por regra, a primeira investigação ia ser feita na mulher. Essa investigação, a partir de uma suspeita de um problema com a mulher, se estendia até o hospital. As consultas eram feitas em nome dela, e eu, quando estava lá, via, então, as mulheres eram chamadas pelo nome, e essas mulheres apresentavam o seu marido quando entravam para a enfermeira, onde eles iam fazer a consulta. Foi com estranhamento que Valdir, uma das pessoas com quem eu trabalhei, de 37 anos, comentou que passou 3 meses acompanhando a esposa em seus exames, sem que os médicos lhe pedissem nenhum. Isso eu vou ler aqui um trecho do meu diário de campo, onde ele falava. Quando a gente chegou lá no hospital, também foi outra dificuldade, porque tudo estava marcado no nome dela, a esposa. E eu dizia para os médicos: mas o problema é comigo, é a mim que vocês têm que pedir os exames. E eles não diziam nada, só diziam: primeiro a gente tem que examinar ela, vamos ver o que tem com ela. Aí fizeram todos os exames e não descobriram nada. 3 meses nessa. Depois de 3 meses, a gente perdendo tempo, é que eles me chamam e veem tudo aquilo que a gente já sabia. Foi então que eles pediram os exames e viram que tinham que congelar os espermatozoides. E fez logo, teve que fazer uma cirurgia, eu queria logo que o que tivesse que ser feito fosse feito logo. Eu ouvi essa narrativa de espera deles e continuei perguntando como tinha sido o procedimento. Estou bem aqui? O procedimento médico, com o objetivo de perceber como o casal tinha vivenciado essa experiência de investigação no corpo de Valdir. Aí eu perguntei: e como é que foi essa cirurgia? Eu não sabia que tinha que fazer uma cirurgia, eu comento. Ele diz: teve que fazer, teve anestesia e tudo.
Eu vi eles lá fazendo, tiraram um negócio amarelo parecido com gordura e levaram para congelar. E foi grande essa cirurgia? Eu perguntei, e ele dizia que não, e a esposa dizia sim, foi grande. E eu perguntei, quantos pontos tu levasse? Ele disse, uns 10. E a esposa disse, olha aí, foi grande. Aí Valdir continua. Eu nunca tive medo de nada de médico, não. O que tiver que fazer, eu faço. Tenho vontade de chegar lá num congresso de médico desse e dizer, olha meu caso aqui. Ir lá no quadro e mostrar. Aqui é um testículo, aqui é outro, aqui é... e vai. O que falta é fazer essa ponte aqui, para ver o que eles vão dizer. Valdir ria muito de tudo isso e dizia o que eu acompanhava também rindo. E ele encerra essa fala dizendo, eu queria ser um cobaia para eles descobrirem, uma cobaia para eles descobrirem como resolver esse meu caso. Eu vou num congresso um dia desses, ele disse, continuando a rir. Esse casal vinha de uma trajetória de 11 anos de busca por respostas. Por essa razão, dominavam muito bem os códigos e os procedimentos todos, o jargão biomédico. Eu falo, então, aqui só mais uma situação, para não encher muito vocês, com essa, de outra situação em que o casal apresentava muito mais dificuldades de lidar com essas informações no começo, que possivelmente tinha a ver com o grau de escolaridade deles e um pouco de dificuldades que tinham para chegar até esse serviço, que era um casal de 27 e 28 anos, ela com 27 e ele com 28, que moravam ao sul do estado, tinham que pegar uma ambulância para ir fazer esses exames no hospital em Porto Alegre, toda vez que precisavam. E eu perguntando para eles, quando eles falaram dessa dificuldade, dessa primeira identificação, e eu perguntei, e a médica disse o que para vocês? O que é que foi o problema que ela identificou? A palavra problema aparece o tempo todo. Aí a Cláudia, essa mulher, ficou ruborizada, rindo, e olhava para Arthur e fazia um sinal com o dedo indicador apontando para ele. Arthur também ria e não falava nada. E eu, embaraçado, perguntava, vocês não querem falar sobre isso? E Cláudia dizia, não, é que a médica disse que o problema era com ele. Ela me examinou toda, fez todos os exames, estava tudo certo. Ele é que tinha muito pouco, rindo, e Arthur continua. Os médicos, os exames deu taxa muito baixa. De espermatozoides, eu perguntei. Isso, eu fiz o exame e ela disse que com aquela quantidade não dava. Porque só depois desse tempo, sem conseguir engravidar, a esposa continua falando, só depois desse tempo sem conseguir engravidar é que eles começam a fazer a investigação. Aí, quando viram que não era comigo, começaram a investigar ele. Eles viram que tinha taxa de prolactina muito alta, ele tinha taxa de prolactina muito alta, estava 150, quanto é normal. E vai contando como passaram os medicamentos. O mesmo medicamento que é usado para ovulação, tinham sugerido que ele usasse também para ver se melhorava e etc. E eles começam a narrar, depois que tem melhorado, aumentado essa taxa de espermatozoides, ele diz, isso tudo foi particular, era muito caro. Esse Choragon, esse medicamento, eu tinha que tomar por 6 meses, mas eu só tomei 1 mês. Cada caixa tinha 3 ampolas e custava R$200. Ele tinha que fazer um outro exame também, mas era particular, custava R$400 esse exame, então ele não fez. Então, esse momento inicial de constrangimento, que era diferente do outro casal com que eu tinha falado, e tem colocado aí como todos esses elementos que ele vai colocando dessa medicação que tinha que tomar, das dificuldades, vai me ajudando a entender um pouco qual era a dificuldade que eles tinham a princípio para falar. E eu destaco nisso que, além da resistência de alguns homens inicialmente, que outros trabalhos já apontaram, da resistência dos homens de fazerem os exames, em alguns casos, perceber que a forma como é feito esse diagnóstico e os possíveis encaminhamentos são longos, como a gente viu, e muitas vezes incertos. E essas duas dimensões precisam ser levadas em conta. Na minha percepção, a mesma reticência dos homens a fazerem os exames e a serem identificados como inférteis é marcada pelas mesmas dificuldades de acesso a um serviço que possa dar conta dessas dificuldades e buscas. Fica difícil marcar com muito rigor onde um desses elementos se sobrepõe ao outro, mesmo no caso onde a recusa de procurar o serviço de saúde é justificada por vergonha de alguns homens quando falam que não queriam fazer os exames por vergonha. Pulando aqui para terminar.
Eu coloquei aqui no final uma questão que, para mim, é importante. Eu fiz questão de destacar essa questão de como é que, no âmbito do serviço, se dá isso. Mas o que eu quero problematizar muito mais com isso é de que, para poder pensar em termos de como é que essas questões estão sendo vividas do ponto de vista do gênero, concordando com várias coisas que já foram colocadas nessa mesa, é como esses contextos mais gerais precisam ser levados em conta, como eu falei agora há pouco. Para isso, eu fazia um pouco concordando com uma dessas autoras que eu falei agora, a Cheryl Thompson, que ela faz uma divisão de como é que a crítica feminista tem tratado dessa questão das tecnologias reprodutivas. E ela identifica duas fases tratando dos Estados Unidos, que é de um primeiro momento onde era marcado pela denúncia e um temor pelos riscos da eugenia e a tecnologia vendo como algo necessariamente maléfico. E no segundo momento, a partir do final dos anos 90, quando as experiências das mulheres que não têm filhos começam a ser analisadas pelas antropólogas, e isso começa a pouco a nuançar essa crítica tão voraz com relação a essa relação com as tecnologias. Essa primeira fase de mais crítica às tecnologias está muito próxima do argumento da Verena Stoke, por exemplo, que, num texto de 1986, ela dizia que as tecnologias eram uma nova forma de opressão e teriam como objetivo dar ao marido um filho do seu próprio sangue. Isso é um texto de 86. Eu analisei um outro livro de 2006, publicado, que foi Feminismo e Novas Tecnologias Reprodutivas, publicado aqui em Pernambuco. E que tem coisas que me chamaram a atenção, porque são muito próximas na forma de lidar com a tecnologia como algo externo e como algo maléfico necessariamente. E eu, para poder terminar, e vou deixar de falar da última parte, eu vou falar somente duas citações aqui, só uma citação, de que dos capítulos desse livro fala de que é uma citação de que esse desejo sem preço da maternidade pode estar atendendo ao desejo da paternidade, cuja realização afirma a fecundidade e exalta a virilidade, especialmente em regiões onde o machismo é acentuado. Em pesquisas sobre maternidade, tem-se verificado que as mulheres referem-se frequentemente ao forte desejo de dar um filho para o seu homem. Esse desejo seria mais forte do que o próprio desejo da maternidade? A autora se pergunta. Nessas tecnologias, a resposta ao desejo de paternidade, não importando quem seja o estéril no casal heterossexual, incide no corpo feminino, questão política de saúde da maior importância. Essas questões levam a considerar que um posicionamento, ao menos de parte do feminismo no Brasil, aproxima-se do que Cheryl Thompson localizou nessa primeira fase da relação entre debate feminista, fortemente marcado pela denúncia. Esse posicionamento, embora fundamental, padece do fato de considerar a tecnologia como algo de fora a ser rejeitado ou incorporado. E eu só destacaria a forma como é que eu trato na minha pesquisa, concordando com uma análise que a professora Cláudia Fonseca faz dessa categorização que a Cheryl Thompson faz. Ela diz, citando a professora Cláudia Fonseca, ela diz, nessa literatura, que não é essa primeira que eu estava falando agora, baseada na denúncia, mas essa outra que vai tentar tratar a tecnologia de uma outra forma, ela diz, nessa literatura, a tecnologia não é mais vista como algo de fora, agindo sobre o cultural ou o social, mas como algo constitutivo do humano. Assim, quer se trate de intervenções médicas, meios de transporte e de comunicação, categorias de conhecimento científico ou estratégias de governança, as tecnologias que perpassam a vida familiar não são apresentadas como reflexo passivo de algum contexto agindo sobre ela. Essas tecnologias aparecem agora como coprodutoras do contexto e, assim, das novas formas familiares. Então, nesses casos, quando eu destaquei, a questão principal era essa, de poder ver qual a possibilidade que a gente tem de pensar
ao mesmo tempo que concordando com essa necessidade de alertar para os riscos que se corre sob imagem de renovação, de você continuar reproduzindo estereótipos e reificar a desigualdade. Na minha opinião, contudo, muitas abordagens continuam a operar com a expectativa de compartimentalização de universo masculino e feminino e um a priori de privilégio masculino. Ainda mais problemático, eu considero, é que quando são trazidos para... essa noção de dominação masculina é tratada de forma indiferenciada, tanto para se referir aos casos de homens concretos em sua busca por filhos, como para se falar do viés masculino dessas tecnologias e de uma noção de progresso científico enquanto incorporação dessa dominação. O comportamento e as falas dos homens que entrevistei remetem mais a dúvidas e inseguranças, vergonha e incerteza, do que a uma noção de dominação masculina, ao menos quando estamos olhando as relações de conjugalidade naquele caso. Eu concordo com a reflexão que o Matthew Gutmann faz, de que ele diz que, enquanto a crítica feminista desnaturalizou as mulheres, parece que ainda não desnaturalizou os homens e continua usando a ideia de cultura para falar do universo masculino, uma ideia muito simples, às vezes, de cultura, que ele diz que é o que ele percebeu no México, por exemplo, quando se começou a falar de planejamento familiar e se achava que o planejamento familiar não ia vingar no México, porque era todo mundo, como é que aquilo ia acontecer num país católico daquela forma. Então, buscar os significados dados por homens concretos para esse processo permite entender a reconhecida penalização das mulheres como mais que o resultado de uma atualização de conceitos pouco problematizados, como dominação masculina e machismo, por exemplo. Margarete Arilha, partilhando da ideia acima exposta de Gutmann, a Margarete Arilha faz isso a partir do argumento de Sônia Corrêa, Sônia Corrêa diz que transformar os homens vai exigir muito mais tempo e energia intelectual que simplesmente envolvê-los em programas de saúde reprodutiva ou de planejamento familiar. A Margarete Arilha diz que, para isso, o que está em jogo é a necessidade de superação da percepção do gênero e dos problemas enfrentados pelas mulheres como definidos pela posição homem-mulher e privado-público apenas. O que eu procurei mostrar é que como as definições de masculino e feminino influenciam esse percurso, e não dá para desconsiderar, mas relembrando que apenas a mudança individual, como Sônia Corrêa diz, não levará às transformações esperadas nas relações entre homens e mulheres. Essas mudanças, ela afirma, demandam uma agenda de pesquisa e reflexão, mas, sobretudo, uma agenda de coordenação política, deveria ser ocupada internacionalmente e vinculada a um pensamento teórico e conceitual sobre gênero, em associação com as grandes questões econômicas. Assim, supor um olhar diferenciado para enxergar essas questões, bem como imaginar a possibilidade de inserção diferenciada dos homens no campo da reprodução e no debate sobre paternidade, demanda atenção ao processo de medicalização de homens e mulheres no cenário da reprodução assistida. Nesse cenário, a dificuldade para ter filho, algo que as pessoas sempre viveram e encontraram várias e diversas alternativas para superá-la ou não, vem se transformando em infertilidade, um problema de saúde que demanda respostas da biomedicina em sua conexão com saberes e mercados globais. Obrigado. É um prazer enorme estar aqui falando com vocês, é um prazer enorme estar aqui nesta mesa, né, compartilhando essa mesa com as minhas referências bibliográficas, com a parte da minha banca. Né, eu tive a generosidade de ter a Marion na minha banca, tanto da qualificação como da defesa, né, ter o Juan Guilherme Figueroa, que eu trabalhei bastante com o texto dele, dialogando com o texto também de maneira crítica, né, de poder pensar, né, o que a gente pode estar incorporando, né, e trazendo para a gente. E aí eu fiquei pensando, né, o que falar, o que trazer para vocês. E nomeei, né, com paternidade, né, da pesquisa à ação política. Né? Então, assim, quem conhece um pouco o trabalho que a gente desenvolve, conhece o que a gente vem produzindo, esse é um percurso contínuo, né? Essa hora da pesquisa para ação política, da ação política para pesquisa, né? O tempo inteiro. E essa mesa está sendo muito interessante, porque tem uma sintonia grande, né, do que a gente está querendo colocar. E eu acho que é super importante isso, porque na discussão sobre paternidade, na discussão sobre direitos reprodutivos, quer dizer, é um campo polêmico, é um campo, né, tenso, é um campo em disputa, é um campo em negociação. E
e, ao mesmo tempo, também um campo fácil, né, de ter um processo, e o Pedro colocou bem dessa história, todo esse campo mercadológico, de virar mais um produto, né, de virar, que eu fico brincando, mais um comercial de margarina, né, que você vai ter lá pai e mãe bonitinho, sentadinho, né, esse modelo heteronormativo, esse modelo, né, de família nuclear, e possibilidade de caminhos conservadores, muito conservadores, né, e que a gente se preocupa muito. E nesse ponto é interessante, né, assim, que depois assim, de 11 anos do papai, né, comecei a trabalhar com esse tema da paternidade em 94. Passa o tempo e a gente vai resgatando, né, coisas que a gente foi discutindo desde o início e fortalecendo mais ainda o posicionamento, né. E eu também tive o prazer de fazer o estágio sanduíche, né, da doutorado com a Verena Stolk, né, que é uma antropóloga de referência nessa discussão toda sobre direitos reprodutivos, e poder pensar de maneira crítica, né, essa discussão toda sobre o campo do feminismo, o campo da antropologia, o campo, né, dos direitos reprodutivos. E a gente, né, assim, para mim particularmente, eu reafirmo, né, o lugar do qual eu falo, né, que é o lugar do homem, né, de homem, né, o lugar de homem feminista, né, e aí vai agregando outras coisas que a gente vem discutindo, mas assim, e eu fico pensando, que é sempre na história do desafio do que significa né, um homem feminista, né, o que significa o feminismo, e a gente vem trabalhando a ideia do feminismo, né, o feminismo no plural, né, o feminismos, e pensando feminismos, né, como um modelo societário, né, um campo de valores, uma forma de relação, né, no mundo, e com possibilidade e com o desafio da transformação, né, da ousadia, da criatividade, né, e assim e também um outro campo, né, teórico, um outro campo político, um outro campo conceitual, que é o debate de sexualidade, que também, né, possibilita para a gente trabalhar com os homens a partir desses dois marcos, né, que é muito presente, muito forte. E foi muito interessante porque na terça-feira à tarde eu dei uma entrevista, né, para uma pessoa que está fazendo uma tese de doutorado, e foi assim, umas 2h30, quase 3, falando, né, para quem me conhece também eu falo muito, então Paulo me controle, né, porque eu fui contando história, fui revisitando, assim, então estava vindo para o seminário e fui reconstruir todo o processo, toda a história, né, do que como a gente trabalhou. E aí, assim, pontualmente isso, assim, que a gente não consegue, assim, a gente não consegue pensar esse trabalho sobre os homens, esse trabalho sobre paternidade, esse trabalho sobre direitos reprodutivos fora, né, do arcabouço da discussão feminista, né, assim, porque é o feminismo que vai tentar colocar em contraponto a discussão sobre masculinidade, a discussão sobre os homens, a discussão sobre o patriarcado, da dominação, né, então não tem como pensar fora desse lugar, né, a gente se constituiu e construiu, né, o pensamento político e teórico, conceitual, a partir do feminismo, né? Porque até você vai ter outros caminhos, outros percursos de movimento autônomo de homens, né, da discussão toda do campo da saúde pública, do campo das políticas, do campo da teoria social, que ele é genérico, que ele é androcêntrico, que ele não vai ter uma discussão em recorte de gênero, né? Então, assim, a gente poderia até fazer outros caminhos, mas não era o caminho de conseguir problematizar o lugar dos homens e o lugar da discussão de paternidade. E aí o papai se constitui a partir desse projeto de pesquisa e depois de ação, né, desenvolvendo uma série de coisas e que vou ter que começar a sintetizar aqui, mas a gente vai começar a tentar pensar, a partir da produção de conhecimento, né, a discussão da ação. E, como a gente está falando sobre homem, gênero e políticas públicas, quando a gente está falando da discussão sobre paternidade, né, ou direitos reprodutivos, a gente vai falar de que campo de políticas? Aí é uma pergunta, né, não estou fechando, mas é o campo da saúde? Né? É o campo da saúde da mulher? É o campo da saúde do adolescente? É agora a área técnica de saúde do homem? Né? É o campo de DST/AIDS, que já foi trazido aqui também na mesa? Vai ser o campo de saúde do trabalhador? Aonde a gente vai colocar essa discussão sobre, né, a questão da paternidade? E aí eu vou trazer, né, como exemplo, né, antes de trazer como exemplo, o que a gente tem tentado, né, fazer ter a postura de fazer a pergunta, né, de poder escutar antes de prescrever,
antes de definir diretriz, antes de dizer o que é para ser feito. E nem sei se a gente diz o que é para ser feito, né? Mas essa postura de perguntar e de escutar, de colocar em dúvida, de colocar em questão, né, é uma postura que a gente tem tentado construir, e de maneira bastante complexa e difícil, mas está tentando. E aí tem uma coisa que é super importante a gente pensar, né, algumas questões que a gente trouxe aqui, que as próprias, né, como eu falei, as análises realizadas, né, na minha tese de doutorado, evidenciei que na política nacional, né, de direitos sexuais e direitos reprodutivos, em geral, a masculinidade, né, é pensada como dispositivo de opressão, e os homens como sujeitos secundários ou estratégicos para a garantia da saúde da mulher, né, diante da trajetória histórica, ainda incipiente, de reflexões sobre os homens e as masculinidades no campo dos direitos reprodutivos, a partir do enfoque feminista e de gênero. Né, não significa que não se falou sobre os homens, significa que não se falou, né, sobre o campo de políticas, mas a gente considera ainda incipiente, né, esse campo, porque, aí eu vou trazer, e é muito interessante que eu trago um trecho de um texto da Sônia Corrêa, que o Pedro finalizou o texto dele com a mesma frase, né, a partir das reflexões também que a Margarete Arilha trouxe, que assim, é importante a gente se posicionar, né, politicamente, de que lugar que a gente fala, o que a gente está propondo, o que a gente está querendo com essa história toda. Né? E aí eu trago exatamente a história, né, da fala, que é de reconceitualizando, né, o papel masculino na perspectiva feminista do espelho, né, e no caso a Sônia Corrêa coloca que ela rejeita tanto, né, a concepção de participação masculina quanto a de envolvimento ou responsabilidade masculina, né, sugerindo seu abandono gradual. E ela coloca de maneira, né, bastante crítica em relação a isso, porque exatamente é outra coisa também que tanto o Juan Guilherme coloca como a Marion, assim, o que a gente quer com essa história, né? Quer dizer, usar a palavra participação, usar a palavra envolvimento, a gente vai estar conseguindo realmente transformar essa história, transformar o machismo, transformar o patriarcado, né? O que a gente quer com esse negócio, né? Em suas palavras, transformar os homens vai exigir muito mais tempo e energia intelectual que simplesmente envolvê-los em programas de saúde reprodutiva ou de planejamento familiar. Próximo. E aí eu trago também, né, uma outra colocação, assim, bom, aí continuando, né, assim, então uma agenda de pesquisa e reflexão, mas sobretudo uma agenda de coordenação política, deveria ser ocupada internacionalmente e vinculada a um pensamento teórico conceitual sobre gênero em associação com as grandes questões econômicas, né, e que na tese de Margarete Arilha ela acrescenta a questão também, não só o debate econômico, mas também o debate da militarização, né, quem tem alguns autores que trabalham com a ideia da militarização da masculinidade ou dos homens, e a gente enfrenta exatamente isso, o próprio mercado, né, das guerras como mercado também. Né. E aí a Sônia relembra que os homens foram trazidos à cena, né, como eu tinha apontado, porque o pensamento crítico e político feminista, assim como o gay e o lésbico, né, teria afetado, de alguma maneira, o sistema de gênero estabelecido, especialmente nas culturas ocidentais. Né? Então, assim, a partir da discussão e da contribuição do movimento feminista, do movimento gay e lésbico, a gente coloca em xeque, coloca em questão, né, e vai tentar exatamente quebrar por dentro, né, a concepção sobre os homens e masculinidades. E aí eu trago também uma outra feminista, né, histórica, que é a Betânia Ávila, né, daqui de Recife, daqui de Pernambuco, que, inspirada nas palavras de Betânia Ávila, né, em seu artigo intitulado Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos, Desafios para a Política de Saúde, né, a ideia é que, na perspectiva feminista, né, aqui adotada, os direitos reprodutivos dizem respeito à igualdade e à liberdade na esfera da vida reprodutiva. Os direitos sexuais dizem respeito à igualdade e à liberdade no exercício da sexualidade, o que significa tratar sexualidade e reprodução como dimensões da cidadania e, consequentemente, da vida democrática. Né? Então, tem, muito claramente, também um posicionamento, né, ético e político de como considera, né, a sexualidade e a vida reprodutiva. Não são apenas aspectos biológicos, não são apenas aspectos, né, da vida íntima, da vida privada das pessoas. Segundo essa mesma autora, né, mais recentemente, temos assistido ao surgimento de homens organizados que defendem os direitos reprodutivos para as mulheres e também a extensão desses direitos para os homens. Né? Os homens organizados que defendem essa proposição
também estão se contrapondo ao modelo patriarcal ainda hegemônico. A relação dos homens frente à sexualidade e à reprodução está inscrita em um padrão de relações sociais baseado na desigualdade de gênero, e a alteração desse padrão é uma ruptura com essa ordem de poder patriarcal instituída pelos próprios homens. A questão do poder é um campo a ser explorado nas discussões políticas sobre esses direitos na perspectiva feminista. Então, ela aponta a necessidade, a importância de, quando a gente fazer alguma reflexão sobre os homens, a gente também está agregado a essa questão essa história do que a gente quer transformar, né, e como a gente pode transformar. Próximo. Ela considera que esse modelo hegemônico, né, distancia os homens dos cuidados paternais e os libera da responsabilidade com a prevenção da gravidez indesejada e também das doenças sexualmente transmissíveis. Alterar esse modelo significa buscar uma sociabilidade na qual o sentido da paternidade e da maternidade sejam completamente transformados, né, levando a uma divisão sexual igualitária do trabalho no âmbito doméstico e, em particular, nas tarefas de cuidar das crianças na vida cotidiana. Né. Próximo. Então, não se trata, né, portanto, de garantir a inclusão dos homens nos direitos reprodutivos, mas os direitos reprodutivos significam uma transformação de uma forma de inserção dos homens na esfera reprodutiva. Né. A transformação cultural é uma dimensão estratégica para a produção de uma nova forma de relação entre os homens e as mulheres com base nos direitos reprodutivos. Né. E aí eu vou trazer um exemplo disto, né, o seguinte mesmo, que o exemplo de uma tentativa, né, de transformação cultural, de transformação de valores, né, transformação de proposições também institucionais, né, é um exemplo da história da campanha que a gente está desenvolvendo esse ano com várias outras instituições, né, daqui de Recife, de São Paulo, Porto Alegre, Florianópolis, e que é pela ampliação da licença paternidade. Próximo. O objetivo é estimular os homens a exercerem o direito de cuidar, solicitando a licença paternidade em caso de nascimento ou adoção de um filho ou uma filha. Né, promover a mobilização pública em prol da ampliação do período de 5 dias para pelo menos 30 dias, conforme prevê o projeto de lei, né, 2430 de 2007, em tramitação na Câmara dos Deputados. Próximo. O projeto de lei apresentado na Câmara dos Deputados em novembro de 2007, né, propõe a licença paternidade de 30 dias consecutivos em caso de nascimento de filho ou no caso de pai adotante, a contar do nascimento ou da data da adoção da criança para fins de cuidado e assistência da mesma. E aí, esta proposição, né, que é uma ação de advocacy, de incidência política, de garantia, né, de um projeto de lei seja efetivado, de um direito, né, das crianças previsto há 20 anos na Constituição Federal, né, já estava previsto o direito das crianças, né, de ter a pessoas que cuidem dela, né, homens e mulheres. Desde lá, previa os 5 dias para a licença paternidade. E só agora que vem um processo de regulamentação desta lei para pelo menos 30 dias. Que pelo menos é o que a gente defende. E aí, essa discussão toda, né, a gente foi também pensando, volta para a coisa do campo da pesquisa, né, de poder explorar ações, assim, de como os homens também estão pensando nessas questões todas. E é uma pesquisa também multicêntrica, envolvendo a Universidade Federal do Espírito Santo, que a Cibele está aqui presente, a Universidade de Brasília, a Universidade de Pernambuco, Minas Gerais, Santa Catarina, Instituto Papai. E aí fez uma análise parcial, né, pesquisa masculinidade e práticas de saúde, análise parcial dos questionários, né, a sessão sobre paternidade. Foram 140 entrevistados, no todo caso eu estou falando dos dados aqui de Pernambuco. Né, são 70 homens jovens, metade de classe baixa, metade de classe média, 70 homens adultos, também mesma questão de classe, inserção de classe social, 50% com filho, 50% sem filho, né, e os critérios foram o nível de escolaridade, onde estudou, escola pública ou privada, e a questão da residência, né, no caso de Recife foi classe baixa, RPA 3. Próximo. RPA 3 é na periferia de Recife, né, envolve os bairros de Beberibe, Guabiraba, Genipapo, Guabiraba, Macaxeira, Nova Descoberta, Passarinho e Pau Ferro, quem tem trabalhado lá há bastante tempo.
né, a informação, né, assim, ao serem questionados sobre se tem conhecimento sobre a licença, a grande maioria, 97%, diz saber sobre o direito das mulheres à licença maternidade. 66% diz saber sobre o direito dos homens à licença paternidade. O conhecimento, ao serem questionados sobre quantos dias corresponde à licença paternidade, apenas cerca de 1/3 respondeu corretamente sobre a licença maternidade, de 120 dias, e a licença paternidade, de 5 dias, porque só muito mais recentemente foi que mudou para os 180 dias, e ainda está em reflexão e discussão sobre isso. Próximo. Aí a opinião, assim, 75% defende que o tempo da licença maternidade deve ser de 120 dias ou mais. 78% defende que o tempo da licença paternidade deve ser superior aos 5 dias. E a ideia do uso do período da licença paternidade, né? 29% coloca que seria ajudar a mãe, 19% cuidar do filho, 37% ajudar a mãe e cuidar do filho, e 12% foram outras respostas, e 3% não opinaram. Né? Quer dizer, a ideia do senso comum de que os homens vão, né, da história do cachimbo, vão beber, vão sair, vão não sei o quê, eles estão colocando de uma outra forma essa questão. Próximo. E aí as atividades para a campanha, em 2008 2009, próximo, né, teve aqui uma audiência pública aqui em Recife, no Ministério Público, né, teve ações comunitárias também em Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis, Porto Alegre, para divulgação do produto alusivo à campanha. Vai ter em novembro em São Paulo e em dezembro em Porto Alegre. Né? Em setembro a gente foi no Rio. E advocacy e diálogos com representantes do Poder Legislativo local e nacional para defender a aprovação do projeto de lei. Próximo. E aí produto em vinheta de TV, spot de rádio, cartazes, folhetos, camisetas, né, que a gente produziu... volta um pouquinho. Com atores, né, da Globo, o Zé Wilker, o Licurgo Espíndola, Alexandre Borges e Marcelo Serrado, desenvolvendo, assim, eles colocando, né, o seu posicionamento em relação à licença paternidade. Próximo. Eu vou ler o texto, porque no final fecha com um VT de 30 segundos. Então, no Brasil, né, todo pai, inclusive adotivo, tem direito à licença paternidade sem prejuízo em seu salário. Mas essa licença é de apenas 5 dias, muito pouco para acompanhar os primeiros passos de um filho. E se o pai for solteiro? E se forem 2 pais? Né, é pelo direito de cuidar de nossos filhos que queremos pelo menos 1 mês de licença paternidade. Então, aí, para finalizar minha fala, né, a gente fez também um texto de advocacy por conta da polêmica toda, né, em relação à questão novamente, essa ideia da contraposição entre o direito das mulheres e o direito dos homens, que não era o que a gente estava colocando, e a gente fez esse posicionamento de advocacy, toda criança tem um direito de ser cuidada, né, por uma ampliação da licença independente do sexo de quem cuida. Né. Por fim, defendemos, a exemplo de alguns países, a experiência da licença parental, né, aquela que pode ser negociada entre pai e mãe em diferentes momentos dos primeiros anos de vida do filho, com vistas a garantir o direito da criança de ser cuidada, né, evidencia que sim, é possível pensar que a igualdade de direitos entre homens e mulheres pode contribuir para uma transformação cultural e estrutural, né, das relações entre as pessoas, com garantia de equidade de gênero e justiça social. No Brasil, todo pai, inclusive adotivo, tem direito à licença paternidade sem prejuízo em seu salário. Mas essa licença é de apenas 5 dias. Muito pouco para acompanhar os primeiros passos de um filho. E se o pai for solteiro? E se forem 2 pais? É pelo direito de cuidar de nossos filhos que queremos pelo menos 1 mês de licença paternidade. Afinal, dá licença, eu sou pai. Paternidade, desejo, direito, compromisso.